Estamos no Canal 8, na Via Cabo, na Multi TV, no programa Falando Francamente. E o meu entrevistado de hoje é o professor Luiz Caldas Pereira. Aliás, é Luiz Augusto Caldas Pereira. Mas eu estou abreviando, não é isso? É, porque aqui, você está me dando a oportunidade, aqui é um pouco mais Luiz Augusto. Em Brasília, e aí um pouco nas relações que a gente ainda mantém, é Luiz Caldas, né? E aí eu corro o risco, né, da confusão com uma figura da música popular brasileira. Que tá falando, que hoje alguns nem lembram mais dele. Não lembram mais, mas né, os mais, né, os não tão muito jovens assim, de qualquer maneira é isso. É Luiz Augusto Caldas Pereira, olha aí. O Luiz, eu queria falar com você, eu prefiro tratar com o Luiz. Ô Luiz, eu queria tratar com você agora de um assunto que que eu fiz uma entrevista com o professor Jefferson, que é o diretor do campus, né? Lá do IFE, e ele me falou, mas nós falamos isso acho que nos 2 últimos blocos, ou no final no quarto bloco, nós tratamos desse assunto, e foi uma coisa que eu achei muito interessante. Como o seu currículo está aqui, que você no Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia, na perspectiva de desenvolvimento substancial, ele tinha me falado que ele tinha informatizado, me parece que 70 salas. O Jefferson vem fazendo um trabalho muito importante, né, quando ele investe, por exemplo, na questão da tecnologia como meio que contribui para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem, né? Quer dizer, então isso tem marcado de maneira muito interessante o trabalho que ele vem fazendo, que é um trabalho dos mais competentes e que tem um horizonte aí de ações bastante significativo, e essa é uma delas, né? E alguma coisa que evidentemente tem essa função, né, de aproveitar, porque a gente muitas vezes observa a ciência e tecnologia a uma distância muito grande. A tecnologia, ela tem sido basicamente algo trazido a partir de uma referência mais de produto, muito pouco de processo. Ela tem sido tratada muito mais como um objeto que atende apenas aos interesses econômicos e muito pouco do valor social da tecnologia, né? Quer dizer, quando você faz, e aí você poderia aqui caminhar num terreno vasto de alternativas e de possibilidades, e acho que o papel, inclusive, das escolas, sobretudo das instituições de educação pública, é realçar o valor social da ciência, realçar o valor social da tecnologia. Utilizá-la como uma ferramenta que melhora o desempenho, qualifica, na verdade, contribui para qualificar ainda mais o trabalho da escola, evidentemente é uma opção por uma concepção social e a valorização da ciência e da tecnologia a partir de uma ótica que eu diria que é fundamental, sobretudo numa escola, numa instituição de educação pública. Aliás, na educação como um todo, nós não vamos escapar da questão da ciência e da tecnologia. O avanço é muito grande, né? É indiscutível. A gente não se pode negar. A mudança, por exemplo, na tecnologia é muito grande. Então, os quadros, por exemplo, digitalizados hoje em dia, que acabou, o telespectador precisa entender, alguns já não tem mais filho na idade escolar, mas os quadros digitalizados hoje é o it do momento, né? Você não há necessidade mais do giz, a caneta piloto já caiu em desuso. Mas agora, a número de porcentagem, você teria isso, não só a nível de campo, mas a nível de Brasil? Em termos de investimento? De investimento tecnológico? Você, no caso das escolas da rede federal, os investimentos, eu diria que ele passa um pouco por esse, né, eu diria por esse percentual. Quer dizer, a minha visão a partir da relação com as instituições, sobretudo da rede de escolas federais, ela passa por aí. Evidentemente, em cada instituto você vai encontrar alguns mais sensíveis, alguns que compreendem, na verdade, a importância e o valor social da tecnologia do que outros. Mas, de um modo geral, o governo foi um governo que abriu um espaço muito grande nesse sentido. Agora, é importante, Erval, para a gente não incorrer no erro e correr o risco de imaginar
que alguns podem pensar que a tecnologia ela resolve o problema da educação em si, não é verdade, né? Isso é apenas um meio, e aí um meio, inclusive, que não prescinde de investimentos na qualificação do professor para lidar com esse universo, porque nós, né, somos imersos nesse universo, né? Nós somos, como alguns pesquisadores falam, de uma geração pré-icônica, né? Lidar hoje com a garotada, com os nossos filhos, com os nossos estudantes, é lidar com um segmento em que eles são nativos, eles, né, nascem numa sociedade que tem a questão da tecnologia, da imagem, né, do uso da internet, de todos esses aplicativos que a cada dia, né, se avolumam mais. Isso é algo da existência, né, desse segmento. Agora, é evidente, não é, isso contribui para a melhoria da sala, é fundamental que a escola invista nisso, mas tem que investir no professor e, evidentemente, investir numa perspectiva bastante ampla, investir na escola, inclusive. O profissionalizante é um dos ramos seu, né? Uma especificação sua, inclusive, do profissionalizante. Em Brasília também você atua nesse setor? Eu fui diretor de políticas, né, da secretaria que cuida especificamente da educação profissional, né? Porque o Ministério da Educação, grosso modo falando, ele tem uma estrutura organizacional que tem relação com as diferentes modalidades, eu diria, funções que estão postas dentro do sistema educacional brasileiro. Então, você tem uma que cuida da universidade, da educação superior específica, tem aquela que cuida da educação tecnológica, da educação... Você cuidava do profissionalizante. Eu cuidava da educação profissional. Aí vai a minha pergunta. Nesses 3 anos que você passou por lá, já vocês vislumbravam, porque uma coisa é a realidade nossa aqui, estávamos vivendo aqui, cuidando da nossa vida, eu, por exemplo, não mexendo com a educação e nem cuidando disso, mas nesses 3 anos que você passou por lá, vocês já vislumbravam esta situação, que essa região aqui como São João da Barra, Campos, o norte e noroeste que está passando em função das modificações do Porto do Açu, vocês já se preocupavam com o profissionalizante, aquilo... A minha pergunta é específica com relação a isso. Há 3 anos atrás, quando você viveu lá, já tinha essa preocupação? Não, se você pegar, por exemplo, porque nós falávamos aqui há pouco, mais do ponto de vista da escala, quer dizer, né? O governo Lula, ele é responsável pela criação, por exemplo, de 214 novas escolas da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. E aí, pessoalmente, você está me dando a oportunidade de colocar uma questão aqui. Isso me encanta, porque você aumenta o acesso, você tem mais escolas, essas escolas, inclusive como a nossa, né, porque isso às vezes passa a impressão para as pessoas de que a nossa rede de educação, por estar numa cidade do interior, ela era muito interiorizada e não era. É só lembrar o início aqui, né, dessa escola, porque ela está em Campos, né, por algumas razões do, né, presidente Lula Peçanha, tem toda uma mobilização, inclusive, né, do Legislativo Municipal, né, mas essas escolas são escolas localizadas nas capitais, né, se interiorizou pouco. O governo Lula ele faz, inclusive, movendo nesse sentido. Isso me encanta. Mas tem um dado, Erval, que me parece o mais, tão significativo quanto esse. É a mudança de lugar, de concepção, de papel, a redefinição de atribuições no âmbito da educação tecnológica. Quando você pega, por exemplo, os institutos federais, que traduzem muito esse novo lugar, né? Porque tem muita gente que acha que o Instituto é uma mudança de denominação. Não é uma mudança de denominação. O Instituto é mais do que isso. O Instituto ele emerge de um modelo anterior, mas ele surge para construir, para se estabelecer a partir de novas, né? de um novo papel a cumprir. E aí um deles é o compromisso com o território. Na verdade, o governo Lula ele tem uma preocupação. E as políticas de desenvolvimento do governo Lula são políticas que pensam o país a partir de uma relação menos desigual no que se refere à concentração dos investimentos do ponto de vista produtivo, né? Então, o Brasil ele vai ganhando, né, um pouco essa condição de um país em que a produção e os sistemas de produção, de geração, ele vai, né, não é só mais São Paulo, não é só mais a região sudeste, não está mais concentrado em algumas regiões desse país. O papel dos institutos é participar mais ativamente disso, é contribuir, por exemplo, com o desenvolvimento local, com o desenvolvimento regional. Se você pegar a lei aí, da legislação, você que é uma pessoa, né, da área,
você sabe o quanto de significado tem naquilo ali, para além da letra pura que está colocada. E ele tem um compromisso com o território, com o desenvolvimento do território, que não é só econômico, é acima de tudo social. É aí que você fala, para eu entender, né? O IFE, por exemplo, de São Francisco Tabapuana, que é uma coisa eminentemente, eu tenho conhecimento de que, e não foi para fazer entrevista com você não, é porque tem uma pessoa que está trabalhando lá, aquele específico de ensinamentos de coisas locais. Exatamente. É isso que você está falando? Eu falo disso. Falo, inclusive, que quando você pega um instituto e você o percebe a partir de vários campos, é preciso observar que cada campus ele tem uma característica e deve ser assim, né? Não fazê-lo assim, eu diria que é descumprir aquilo que está previsto no ato de criação, a concepção, os princípios. Né? Aquela instituição ela tem que ter uma relação muito mais enraizada, muito mais estabelecida a partir daquelas demandas que estão postas. Ele tem um papel que é potencializar o que tem ali de geração de trabalho e renda e que muitas vezes fica num lugar pequeno, restrito, né? Limitado, inclusive do ponto de vista de beneficiar um conjunto maior de pessoas. É a comunidade, é o ensino chegando para a comunidade. Exatamente. Não é isso? Vai me dar licença, vamos para o intervalo. Nós estamos no canal 8, na Via Cabo, na Multi TV, no programa Falando Francamente. E o meu entrevistado de hoje é o professor Luiz Caldas Pereira, do IFE. Voltamos já.